Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo. A carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Amém? Meus irmãos, nós temos há alguns domingos falado sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já fazia alguns domingos à noite que nós não tínhamos voltado para a exposição de Coríntios. Mas hoje nós estamos voltando e, com a graça de Deus, daremos continuidade aos domingos à noite à exposição desta carta. É importante lembrarmos que, ao escrever esta carta, o apóstolo Paulo tem dois tons. Primeiro, o tom pastoral de alguém que tem uma intimidade, um vínculo com esta igreja. Não é à toa que ele chama a atenção dessa igreja de forma pastoral. Segundo, o apóstolo Paulo tem um tom duro, pois ele desaprova a conduta da igreja de Coríntios. E aí eu quero trazer à memória de vocês algumas condutas que essa igreja estava tendo. Por isso o apóstolo Paulo, quando informado pela casa de Cloé, ele é informado, como nos diz o capítulo 1, que havia contendas, briga entre os irmãos. É interessante que a expressão no grego para brigas dá-se a entender que aquela igreja estava disputando entre si por questões partidárias. Por isso eles diziam, uns ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Jesus. Vocês lembram exatamente quando o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja não está dividida. Ele chama a atenção da igreja, chama a igreja em um tom pastoral e também sobe o tom de forma dura contra aquela igreja, para que eles entendam que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça daquela igreja. Interessante, irmãos, se você voltar comigo alguns capítulos, e eu quero que vocês voltem comigo aí ao capítulo 2, a título de introdução apenas, quando o apóstolo Paulo vai falar acerca da mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Capítulo 1, versículo 18, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos é o poder de Deus. E ele vai falar acerca do Cristo crucificado, vai fazer um paralelo, uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Lembre-se, aquela igreja amava escutar os filósofos na praça. Eles amavam ouvir os sofistas e queria que a igreja também se posicionasse de forma filosófica. Eles queriam que os pastores da igreja de Coríntios tivessem todo aquele tipo filosófico de falar. Cobravam da igreja uma retórica filosófica, e Paulo vai fazer uma distinção clara, magnífica, potente, dura,
acerca da sabedoria de Deus, a sabedoria do homem. Interessante, irmãos, que Paulo também sobe o tom de forma pastoral no capítulo 3, quando ele vai falar acerca dos deveres dos cooperadores, chamando a atenção para o ministério daqueles homens, como eles devem se portar. E aí no verso 4, ele fala sobre os ministros de Cristo, e no capítulo 4, sobre os ministros de Cristo, capítulo 5, Paulo fala sobre a questão da imoralidade e da falta de disciplina na igreja. Lembre-se, capítulo 5 ele vai tratar de um assunto que estava acontecendo dentro da igreja. Alguém estava se relacionando sexualmente com a esposa do pai. E Paulo chama a atenção da igreja porque os líderes daquela igreja não estavam exercendo o poder da igreja, a disciplina. Paulo, inclusive, disse que aquele homem precisava ser expulso do meio deles. E aí agora, no capítulo 6, Paulo vai censurar a questão do litígio entre os irmãos da igreja. E não pense você que ele não vai voltar a falar sobre a questão da imoralidade, pois no capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo volta novamente a tratar com a questão da imoralidade dentro da igreja. Paulo começa mostrando a sua indignação com a igreja. Da mesma forma que ele demonstra a sua indignação contra a liderança, a igreja e o caso de imoralidade lá no capítulo 5, Paulo continua demonstrando a sua indignação. Lembre-se, no capítulo 5 ele é incisivo. Ele diz inclusive assim: já sentenciei como se estivesse presente o autor de tal blasfêmia. E aí no capítulo 6, verso 1, ele diz assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Agora, Paulo está conversando com os irmãos por causa do litígio, de brigas que estava acontecendo. Nós não sabemos exatamente qual era o tipo de problema, de discussão, de briga que estava acontecendo ali. Existem inúmeras ideias. O mais provável dentre eles é que havia um problema por questões de terra. E aí um irmão leva o outro para a justiça comum. E aí o apóstolo Paulo chama a atenção da sua igreja. Da igreja que ele tanto ama, da igreja que ele tem proximidade. E Paulo diz que essa questão do litígio entre eles é uma questão vergonhosa. Veja, ele usa várias vezes a expressão como você se atreve. Como você se atreve a submeter a juízo santos diante de injustos? Veja que Paulo faz um paralelo claro, que ao levar os irmãos ou questões da igreja para a justiça comum, é como se estivesse levando os santos diante dos injustos. E aí, irmãos, para que nós possamos exatamente entender por que Paulo é tão duro contra essa questão, porque não é incomum, hoje, nos dias atuais, nós vermos essas questões dentro da igreja, de irmãos levando para a justiça comum outros irmãos, submetendo a igreja à vergonha. Eu me lembro quando eu era seminarista, um seminarista levou um pregador aqui da cidade, os dois tiveram uma desavença nas redes sociais e foram parar no tribunal. E eu me lembro que os advogados, parece que um deles não era crente, disse assim: vamos deixar eles aí. E a questão não foi resolvida. Veja, irmãos, por que o apóstolo Paulo toca nesse assunto e ele fica escandalizado, chateado, demonstra a sua raiva contra a igreja e sobe o tom contra essa prática na igreja? Primeiro é importante lembrar que a escola do apóstolo Paulo aponta para soluções de problemas dentro da própria comunidade de Israel.
Não era comum naqueles tempos, na comunidade de Israel, os problemas da comunidade serem resolvidos fora do arraial. Veja, em Israel havia pelo menos 3 grupos que participavam das questões judiciais. E dentre eles está este grupo que o apóstolo Paulo relaciona aqui do capítulo 6, do verso 1 até o verso 6. Esses homens eram juízes em Israel. E quem eram esses juízes? Eram pessoas competentes, porém leigos, que foram levantados, escolhidos por Moisés para que pudessem julgar a causa do povo. Você vai lembrar dessa história. Em Êxodo capítulo 18, do verso 13 até o verso 26, Moisés está cansado e o seu sogro, Jetro, chega para ele e diz assim: Moisés, não é bom que você resolva todas as demandas. Levanta dentre o arraial, dentre o povo, homens que possam resolver essas questões. E Moisés faz exatamente isso porque parece bom a ele e aos anciãos. E ele vai levantar homens. Em toda a tribo, as famílias. E esses homens julgavam as questões de ordem civil dentro da comunidade de Israel. Aquelas questões que eram mais preocupantes, mais duras, que envolviam questões penais, elas eram colocadas diante de Moisés e diante dos anciãos. As outras questões eram resolvidas com esses homens que Moisés levanta, que eram juízes, que eram leigos escolhidos para resolver esses problemas. Essa prática não está apenas lá em Êxodo, essa prática também foi feita, foi usada por Davi, foi usada por Samuel, por Josafá, por Esdras. A Bíblia está recheada de fatos onde leigos, homens, juízes levantados ou escolhidos resolviam essas questões. E aí o apóstolo Paulo está exatamente chamando a atenção das pessoas daquela igreja. E por que ele está subindo um tom? Porque os julgamentos naquela época, diferentemente dos dias atuais, onde se tem um tribunal, onde se tem uma sala reservada, naquele tempo as coisas eram julgadas no meio da praça. A população se ajuntava, o juiz vinha e participava quem quisesse, falava quem quisesse, quem levantasse a mão. E geralmente, os juízes eram homens corruptos, imorais, que resolviam questões a favor do outro, quando aquele outro pagava para que a questão fosse julgada para ele e não de forma lícita. Veja, irmãos, por isso que o apóstolo Paulo faz essa dicotomia. Vocês estão levando os santos separados, a comunidade da aliança, o povo escolhido de Deus, a nação santa, para ser julgada diante de homens injustos. Homens injustos. Por esse motivo, Paulo entende que levar disputas a uma corte pagã significava violar a comunidade cristã e o testemunho do evangelho por meio desses homens. Por isso que ele já começa de forma incisiva. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como é que vocês se atrevem? Veja a expressão de Paulo, como é que vocês se atrevem? É interessante que se você olha para o capítulo 5, a igreja falhou em não exercer a disciplina. Uma liderança frouxa, uma igreja frouxa, que não exerce o seu poder de igreja, como detentora das chaves do céu, ela deixa as coisas correrem de qualquer modo, de qualquer forma. E aí a igreja falha no capítulo 5 e no capítulo 6, Paulo demonstra o fracasso da liderança agora
diante das questões judiciais. Vocês estão agindo como ímpios, em outras palavras. Por isso que o apóstolo Paulo fala exatamente de uma igreja que está levando o seu povo, ou irmãos, e a liderança não vai se impor em relação a isso, e eles vão para os tribunais, para a rua, porque as coisas eram julgadas no meio da praça. E Paulo diz, isso é vergonhoso demais. Versículo 2, irmãos, o apóstolo Paulo vai não somente manter o tom pastoral e um tom de dureza, mas ele vai também nos mostrar a esperança escatológica e vai falar acerca da nomeação de juízes ímpios para julgar as coisas dentro da igreja. Veja o que o apóstolo Paulo diz, versículo 2 e versículo 3. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Paulo faz duas perguntas de tom escatológico. E ambas as perguntas são seguidas por essa frase: vocês não sabem? Primeiro, que nós iremos julgar o mundo. Vocês não sabem. Segundo, que nós também iremos julgar os anjos. E aí ele termina essa sentença dizendo assim: se nós iremos julgar o mundo e os anjos, quanto mais as coisas desta vida. Se nós somos competentes para isso, nós não somos competentes para julgar as coisas dentro da igreja, a discussão entre irmãos, o litígio, uma questão de terreno, uma questão de compra e de alguém que não paga. Se nós iremos julgar o mundo e os anjos, quer dizer então que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem competência para julgar essas coisas terrenas? Veja, irmãos, Paulo fala sobre essa esperança escatológica. E aonde é que nós encontramos esse tom, ou na realidade, essa visão do apóstolo Paulo acerca de uma visão escatológica? Veja, lembre-se que Paulo, ele tem os seus olhos fixos no Antigo Testamento acerca do cumprimento na pessoa de Jesus no Novo Testamento. E aí, irmãos, nós encontramos os pressupostos escatológicos da teologia paulina, lá em Daniel capítulo 7, versículo 22, quando lá está escrito que as pessoas iriam possuir a terra. Em algumas outras traduções, a palavra é julgar. Por isso que o apóstolo Paulo fala acerca dessa esperança escatológica que os judeus tinham, de que eles iriam julgar o mundo. E essa ideia de julgar o mundo é uma ideia de tudo aquilo que se opõe a Deus na totalidade de todas as coisas contrárias ao amor, à vontade de Deus, à sua palavra e ao evangelho de Jesus Cristo. Nós iremos julgar essas coisas, disse o apóstolo Paulo. Assim ele faz uma comparação entre o tribunal mais importante e as coisas triviais, das quais a igreja também é capaz de julgar. Olha que coisa interessante. Paulo fala dessa esperança de que nós iríamos julgar o mundo, julgar os anjos, mas o interesse do apóstolo Paulo é mostrar exatamente em que local a igreja está. Em que patamar a igreja de Jesus Cristo está? Ela não é inferior. Ao afirmar que iria se julgar o mundo na totalidade daquilo que se opõe a Deus, os anjos, ora, os anjos caídos, Paulo está dizendo, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, comunidade da aliança,
ela estará diante de um tribunal superior, aonde irá julgar essas coisas. Por isso que Paulo, no versículo 4, diz assim: portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juiz aqueles que não têm nenhuma aceitação da igreja. Paulo está deixando claro que os membros daquela igreja não aceitam juízes ímpios, corruptos, homens maus, homens sem escrúpulos, homens que vendiam e se vendiam. Paulo está dizendo: a igreja não aceita. Como é que vocês deixam isso acontecer? De certa forma, o tom do apóstolo Paulo é direcionado à liderança daquela igreja. E aí, meus irmãos, o versículo 5 e o versículo 6, para mim, um dos versículos-chave dessa chamada do apóstolo Paulo a essa igreja, que não entendeu o seu papel como comunidade da aliança. Veja, digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. É interessante, eu queria que você voltasse comigo, voltasse a fita. Eu não sei se você é desse tempo que você pegava uma caneta, né? Aí tinha fitazinha lá, você fazia aquele negocinho assim e voltava, né? A Rosângela não é desse tempo, não. Você voltava e quando dava um problema, não era, Sueli? Volte a fita aqui comigo, irmãos. Lembre-se, a igreja de Coríntios, ela tinha uma marca com ela. Qual era essa marca? A arrogância. Era a igreja de todos os dons. A igreja que estava localizada em uma cidade opulenta. Uma cidade magnífica, que respirava a filosofia sofista, que gostava de se impor, que chamava a atenção dos seus líderes para que a pregação não fosse centrada no evangelho, mas que a pregação se misturasse com tópicos da filosofia de sua época. Uma igreja arrogante, uma igreja que se achava, uma igreja que entendia-se dentro dela por meio de seus fiéis, e isso nós temos por causa do tom do apóstolo Paulo, que ela era como se fosse a última Coca-Cola do deserto. E aí Paulo, de forma sarcástica, olha para aquela igreja e diz assim: digo isso para a vergonha de vocês. Será que não tem entre vós um sábio? É como se ele chamasse a atenção: vocês não gostam de filosofia sofista? Vocês não querem que os pregadores de vocês sejam contrários ao evangelho da cruz e pregue com base na filosofia? Não tem um sábio entre vocês para julgar essas questões? Quer dizer, então, que vocês são bons em dividir a igreja, em dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus Cristo, mas não são capazes de olhar para dentro de si, para os bancos da sua igreja, um sábiozinho sequer, nem que seja o porteiro da igreja. Vocês não têm ninguém aí? É isso mesmo? Eu digo isso é para a vergonha de vocês. Em outras palavras, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja arrogante, sábia e superior, que na realidade ela é pobre, cega e nua. Porque não entendeu qual é o seu lugar como comunidade da aliança. Paulo usa de sarcasmo para mostrar à igreja sua real posição, não da terra, mas a sua superioridade vem porque ela pertence ao Senhor Jesus, ela vem do alto dos céus. Amém? Meus queridos,
O versículo 6, eu quero encerrar aqui essa parte de exposição e quero trazer apenas uma aplicação essa noite. Paulo volta à questão inicial. Acompanhe comigo aqui, versículo 6. Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isto diante de não crentes. Paulo volta ao versículo 1. Só que no versículo 1, Paulo ele usa aquela expressão de forma geral. Mas aqui no verso 6, a ênfase recai sobre a igreja de Jesus. Era como se o apóstolo Paulo estivesse falando para a igreja agora, direto. Vocês estão lavando roupa suja em foro público. E isso é vergonhoso para a igreja. E ao lavar essa roupa suja, vocês estão, na realidade, não fazendo diferença entre vocês e as pessoas de Coríntios. Vocês estão iguais. Opulentos, orgulhosos, mas sem sal e não sendo luz. E vocês não entenderam ainda que são comunidade, ou que fazem parte da comunidade da aliança, que irão julgar a terra e os anjos caídos. Meus irmãos, tendo falado estas coisas, eu queria, nesse momento, fazer uma aplicação dividida, é claro. E a aplicação, ela começa com uma pergunta simples e clara. O que fazer diante de tudo isso? O que fazer quando um irmão cria alguma demanda civil ou penal contra outro irmão dentro da igreja? Ou o que fazer quando alguém da igreja leva o irmão para a esfera civil, para um julgamento civil ou penal? Como é que a igreja deve se portar diante dessa prática ou dessa realidade que não é incomum dentro da igreja? Primeiro, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, uma observação preventiva. Depois, uma observação instrutiva. Para então responder essa pergunta de forma bíblica. Ok? A primeira observação que eu faço, ela é preventiva. Meus irmãos, evitem fazer negócios dentro da igreja. Primeira coisa que eu queria falar. Ao evitarmos fazer negócio dentro da igreja, evitamos possíveis problemas entre irmãos dentro da igreja. Quando nós evitamos fazer qualquer tipo de transação dentro da igreja, naturalmente nós não temos por que levar outro irmão a julgamento na esfera civil. Ora, alguém já escreveu que o que mais tira crentes de dentro da igreja são problemas interpessoais relacionados a negócios feitos dentro da igreja. Alguém que compra e não paga. Alguém que vende, mas vende errado. Alguém que cria situações dentro da igreja com outro irmão, com palavras de baixo calão. Por isso nós devemos ter cuidado ao nos expressarmos nas redes sociais uns com os outros. Principalmente quando nós estamos falando da nossa própria igreja. E não é incomum, vez ou outra, nós encontrarmos gente falando mal um dos outros falando mal um dos outros no ambiente da mesma igreja. E uma brechazinha suficiente. O que tem de advogado doido para pegar causas relacionadas à igreja, você não tem noção, irmão. Tem noção. E advogados ímpios, diga-se de passagem.
há estudantes aqui de direito, há advogados, gente formada, gente aí da área do direito internacional, direito, tudo que é jeito, que sabe exatamente o que eu estou falando. Os tribunais estão cheios de demandas entre irmãos. E é interessante que as demandas hoje em dia elas não são apenas por essa questão de compra, de venda, de negociações dentro da igreja. As demandas elas estão indo além. Gente que está colocando a igreja na justiça, reclamando o dízimo que deu. Você sabia disso? Reclamando na justiça o direito de ter de volta o dízimo. Está aí. Pastores que acham que estar na igreja é uma oportunidade para crescer na vida. E aí não consegue a reeleição, sai de dentro da igreja e coloca a igreja na justiça reclamando, fazendo reclamações trabalhistas. Esse Supremo Concílio que nós estivemos agora, uma resolução acerca dessas coisas foi tomada. Primeiro, para que ministros não coloquem a igreja na justiça. Para que irmãos sejam incentivados a tratar as coisas na esfera civil aqui dentro. Se tem alguma demanda, não telefone para o seu advogado primeiro, não, telefone para o pastor Eliseu para o conselho. Ei, reverendo. Estamos juntos. Telefone aí para o Ebenezer. Vá atrás do conselho. Chegue junto, irmão, eu comprei, o miserável não me deu o negócio até agora. Eu paguei, eu fiz isso, olha, o irmão me xingou. Não vá para a esfera civil, para os tribunais, procure a igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é uma esfera que pode resolver essas coisas. Inclusive, nessa decisão do Supremo Concílio, o pastor que coloca a igreja, pastor que coloca irmãos na justiça, podem ser disciplinados. E membros também. E membros também. A igreja precisa voltar a ser bíblica. A igreja precisa voltar à sua característica principal, divina, celestial. Então, a primeira observação é preventiva, a segunda é instrutiva. Nós devemos lembrar, como igreja, qual é o dever da igreja e qual é o dever do Estado. E se nós entendermos exatamente essa diferença do dever da igreja e do dever do Estado, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está levando lá, quando ele escreve lá em Coríntios capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Ele traz à tona a sua escola, a sua vivência das coisas que são resolvidas na comunidade de Israel, que eram resolvidas assim e que a igreja do Senhor também precisa entender e precisa se portar dessa forma. Qual é o dever da igreja? Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, ministrar as ordenanças, nutrir a alma dos seus membros por meio da palavra do evangelho. Qual é o papel do Estado? Ordenar a sociedade, coletar impostos, reger os negócios e a sociedade, proteger a vida e a propriedade. Por isso, irmãos, dá-se ao Estado o poder da espada. Eu não sei se você já ouviu essa expressão. O Estado tem o poder da espada dado a ele. Ou seja, é importante notarmos aquilo que diz a nossa confissão de fé de Westminster, quando ela diz que os magistrados civis não podem tomar para si as chaves do reino do céu, nem intervir nas questões de fé. E a igreja precisa entender isso. Disciplina. Nós temos um código de disciplina. Nós temos o nosso manual, e o Estado não pode intervir
e tomar para si aquilo que é da igreja, saber as chaves do reino do céu, que é a pregação do evangelho e a disciplina, ou a administração da disciplina. Em qualquer esfera, seja ela civil ou penal, a igreja disciplina e é dado a ela o poder das chaves dos céus. Mas é bom entender também que Deus ordenou que os magistrados civis, ordenou que haja magistrados civis, que eles são sujeitos para a glória e para o bem público, e os dotou com o poder da espada. Mesmo a igreja tendo o poder de disciplinar, civilmente, em casos civis ou penais, há momentos em que o Estado, como poder da espada, vai ter que agir. Em casos mais específicos, que tem a ver com morte, tem a ver com pedofilia, a igreja deve tratar a questão da disciplina, mas incentivar as pessoas, nesse caso, a buscar a espada da lei. Amém? Assim sendo, em qualquer situação, a igreja deve exercer o seu papel, inclusive na esfera de demandas que envolvam qualquer litígio, exercendo o seu papel de detentora das chaves do reino do céu. Isso não quer dizer que após a sua ação, a espada da lei não possa ser exercida, em especial nas questões de ilícitos penais. Amém? Respondendo à pergunta, o que é que nós devemos fazer como igreja? Primeiro, não leve ao tribunal. Não busque um advogado. Busque a igreja. A igreja, por meio do seu conselho, detentora das chaves do reino dos céus, vai ajudar a você nessa demanda. Segundo, por que eu devo levar à igreja essas demandas e não levar o irmão ao tribunal? O bicho é ruim, é nojento, é nó cego, é carne de tetel. É aqui mesmo que a gente resolve. Se o bicho é ruim, Jesus dá maior valor a um bicho ruim. Eu e você era ruim que só. Não é não? Quem era eu e você sem a graça de Jesus Cristo? Eu comecei a beber com 8 anos. Se eu não tivesse aqui, eu estava no boteco, então eu já estava morto. O bicho é carne de tetel. Ele transforma um coração duro, coração de pedra, em coração de carne. A especialidade dele é essa. Por isso que a igreja deve exercer a disciplina. A disciplina não é para acabar com a vida da pessoa. A disciplina não é para maltratar. A disciplina não é para expor. A disciplina tem o papel de abençoar a vida do crente. Lembre-se que os magistrados desse mundo são ímpios e são injustos. Uma vez que a causa da igreja é levada às mãos desses homens, eles vão tripudiar em cima da igreja. Eles vão falar mal da igreja. Eles vão escarnecer. Porque esse é o papel do ímpio. Temos que orar pela nossa nação, porque o que tem de juiz mal aí, exercendo, não é brincadeira. Está lotado de gente ruim aí, irmãos. Entenda isso. Primeiro, não leva ao tribunal. Por quê? Porque isso traz vergonha. Lembrando que os magistrados ímpios são homens injustos e maus. Segundo, irmão, porque por mais problemático, ou por mais problema que o irmão traga a você, ele é irmão, ele é seu irmão e meu irmão em Cristo Jesus. Paulo usa a expressão adelfos, irmãos, para lembrar que não é um problema que nos separa, não é uma dificuldade que o outro causou em você que vai gerar algum tipo de inimizade. Por isso que a igreja deve se envolver nessas questões e trabalhar, porque é uma questão que envolve perdão, restauração e amizade. Nós somos unidos no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Somos unidos. Porque nós somos a igreja do Senhor. E o que é que o apóstolo Paulo diz que a igreja do Senhor vai fazer? Julgar o
mundo. E julgar também os anjos caídos. Que privilégio o Senhor Jesus está nos dando. Isso quer dizer que a igreja é competente, mais uma vez, volto a falar, para exercer o seu papel como detentora das chaves do reino dos céus, exercendo a disciplina nas questões de ilícitos penais ou de problemas de litígio civil. Meus queridos irmãos, é assim que a igreja do Senhor deve andar e é assim que nós devemos ser. Amém? Que Deus abençoe a sua igreja. Que o Espírito Santo conduza você a não procurar um advogado, mas nos procurar, para que a gente possa te ajudar em algum problema que você esteja enfrentando. Se você já levou para o tribunal, pare. Se levou outro irmão, lembre-se disso, é outro irmão. Espero que aqui ninguém tenha levado um outro irmão para tribunal ou coisa parecida, não. Espero que nunca aconteça isso. Mas se por um acaso algum problema desse tipo acontecer, e você acha que há a necessidade maior é de trazer para cá, para perto de nós, para que a igreja exerça o seu papel como igreja celestial e que anda no poder do Espírito Santo. Amém? Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.